Você viu aí, né, com o destino do Fábio, se o torcedor do América chegou a ficar com alguma esperança, né, de ter um goleiro na Libertadores, vai rolar não. O Fábio vai para o Rio de Janeiro. Mas agora, né, gente, olhar para frente, porque o substituto já tá por aqui, é o Rafael Cabral, tem até passagem pela seleção aí durante a carreira. Então vamos lá para a Toca da Raposa. Roger Cazé tá por lá. Cazé, Fábio agora já é passado, né? Boa tarde. Fala, Bonucci, boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Desde o ano 2000, o goleiro Fábio só morou em 2 estados da federação, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e assim permanecerá. O Fábio está de mudança para o Rio, gente. O Fluminense acertou o contrato com ele até o fim desta temporada. O Flu, que estava querendo 3 goleiros experientes no elenco para a disputa da Libertadores, por isso foi atrás do Fábio, que está com 41 anos. Ele faz exames lá no Rio hoje, se der tudo certo, dá o autógrafo dele no contrato até o fim desta temporada. É o fim do sonho para os torcedores americanos que estavam querendo demais essa contratação e quase saía, viu? O Fábio estava muito perto de um acerto com o Coelhão, que também vai disputar a Libertadores, mas agora não vai mais rolar. Aqui no Cruzeiro, o sentimento é de que a vida tem que seguir, por isso tem candidato a substituto na área, goleiro experiente de 31 anos, que jogou muito tempo fora do Brasil e a gente vai conhecer agora. Demorou, mas parece que finalmente Rafael será titular do Cruzeiro no lugar do Fábio. Calma, gente, não é aquele Rafael que passou 10 anos aguardando a oportunidade e acabou se transferindo pro Atlético. É desse Rafael aqui, ó, que eu tô falando. Rafael Cabral, que já tá frequentando a Toca da Raposa. Tô muito empolgado de vir pra cá, tô vindo pra construir a minha história e fazer de tudo pra colocar, ajudar, contribuir para que o clube chegue aonde tem que estar, né? Um clube gigante, uma história, 101 anos de história e tô há muito tempo na Europa, 9 anos, mas sei da grandeza do clube. Destaque do Santos de 2010 a 2012, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Peixe, negociado pro Napoli da Itália, um recorde na época. Foi o goleiro mais caro a ser vendido do Brasil para a Europa. Depois o Alisson foi depois de mim, por 7 milhões, se eu não me engano. Em 2018 ele foi para a Sampdoria, também da Itália. E no ano seguinte se mudou para a Inglaterra para defender o Reading. Foram 2 temporadas completas, quase 100 jogos disputados e sentimentos divididos. O torcedor que a gente contactou disse que tem uma notícia boa e uma ruim para os cruzeirenses. The good news is Rafael is an amazing shot stopper. Greg Double disse que a boa é que Rafael faz grandes defesas, que fazem pensar, uau, não acredito que ele conseguiu isso, como num jogo contra o Fulham. The bad news is with his feet he's not great. A má notícia é que com os pés ele não é bom. E também cometeu erros terríveis depois da primeira temporada no Reading, erros que custaram pontos e a chance de um playoff. Resumindo, se você tem o Rafael que tivemos na primeira temporada, você tem um grande goleiro. Se você tiver o Rafael da segunda e terceira temporada, eu ficaria com medo. I would be scared. Eu acho um goleiro seguro, é experiente, muito tempo de Europa, e perdendo o Fábio, que é uma história no Cruzeiro, eu acho que a linha foi certa. Buscou um jogador que ninguém estava pensando, um goleiro muito bom, que pode substituir o Fábio à altura, sim. Tô realmente feliz, empolgado e louco para começar. Vamos, Cruzeiro! Vamos, 1h09, bora lá falar do Cruzeiro aqui no Super FC nesta quarta-feira. Movimentação, obviamente, no mercado, nomes que vão pipocando aí no Cruzeiro, situação do goleiro mesmo parece já estar definida, mas outros setores também sendo avaliados. Um abraço pra você, bom retorno. Arthur fez muita falta aqui, curtiu bastante as férias. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, como sempre, pelas considerações. Muito bom, estamos de volta. Não, a gente tá te entregando o Cruzeiro, meu filho. Chega. Tá um quadro doido aqui. Vou contar pra você, ô Arthur Moraes. Você entrou de férias, me conta. Só assim, só pra mim, que tô aqui te perguntando. O que você olha pro Cruzeiro? Mudou tudo, Arthur. Em 30 dias, né? Não é? Em 30 dias aí de ausência, mas era de se esperar. Eu até me recordo que no último programa
que eu participei, isso mesmo, acho que foi praticamente o último, num sábado, quando a gente falava de uma bomba que estourou, né? Uma bomba que, assim, deixou muita gente paralisada. Eu até que tinha notícia, estava chegando naquele momento, fiquei assim me perguntando, será verdade, gente, ou não? O do Ronaldo, né? O do Ronaldo, que ele havia comprado o Cruzeiro. Então, de lá pra cá, eu só tive, na verdade, a oportunidade de me pronunciar, Dimara, foi justamente sobre o Fábio, falando do Fábio, mas isso no nosso portal, né? Porque o torcedor tava cobrando que opinião, eu pudesse, claro, né, emitir a minha opinião, sendo que eu sou, com toda certeza, o repórter que mais participou da cobertura do Cruzeiro no tempo que o Fábio esteve no clube. Com certeza, sim. Então eu vi o Fábio chegando, por exemplo, do União Bandeirantes, já tendo algum brilho em termos de seleção de base. E aí o tempo se encarregou de fazer com o que o Fábio se tornasse um dos maiores ídolos da história do clube, do torcedor, evidentemente, e ele escreveu uma rica história, né? De muitas conquistas. Eu sinceramente fiquei assim, num primeiro momento, incrédulo e também surpreso, né? Surpreso com tiro no esta decisão. Você achou que pro início do Ronaldo foi um tiro no pé? Eu até na minha opinião, Dimara, eu fiz um apelo ao torcedor do seguinte, nenhum julgamento, ele pode, você pode manifestar a sua opinião, você fazer um julgamento, mas não de forma precipitada. Eu acho que somente o tempo dirá se o Ronaldo ou quem tomou essa decisão, mas logicamente com o aval do Ronaldo, que é o novo homem do futebol do Cruzeiro, mas o tempo para poder naturalmente mostrar se foi uma decisão acertada ou não, porque foram ouvidos os dois lados. O Fábio se manifestou, o Ronaldo falou na primeira coletiva, né, que ele participou, falando a toda a imprensa, e não fugiu a pergunta, como não poderia fugir, e deu a versão dele. Se convenceu ou não, é outra história. Eu, particularmente, se me perguntar, ô Arthur, saiu o Fábio, você gostou? Não. Eu tô com a maioria. Rafael, é o substituto à altura de Fábio? Não. Mas é um grande goleiro? Acho que sim. O histórico dele é bom, né? A passagem dele pelo Santos, a passagem dele pelo futebol europeu, convenhamos, acho que é um grande nome sim que o Cruzeiro foi buscar, mas não há nem comparação. Se você me perguntar se tá bem substituído o Fábio, tomara que esteja e que o Rafael Cabral realmente arrebente no Cruzeiro, né, Di? Agora, outra coisa, né, Dimara, Arthur, qualquer goleiro que chegasse ao Cruzeiro para assumir essa posição, a gente, inconscientemente ou não, né, vai prestar muita atenção. Qualquer falha do Rafael Cabral vai levantar aí um debate. Mas tiraram o Fábio. Ele não tem tempo, né, Léo? Mas a culpa não vai ser dele, né? Não, evidentemente que não. É tudo de si. Mas é algo que... A crítica vai ser para quem decidiu, com certeza, pra quem resolveu, né? Mas é algo meio natural, né? Agora a gente chama a responsabilidade pra cima do goleiro reserva, o goleiro substituto do Fábio. Né? E goleiro já é complicado, vamos combinar. E aí, meio ingrato, né? Claro que vamos lá, as credenciais dele são muito boas. Sim. Agora, ele tava lá, sem jogar, na reserva. A gente sabe que goleiro precisa de ritmo de jogo. Isso a gente ouve desde que a gente é neném. Então, quer dizer, ele vai chegar nessa história. Agora, também, vamos combinar que ele tá começando num time completamente novo. A defesa vai ser toda nova, né, Arthur? É um novo time, né, Dimara? Inclusive, a partir de amanhã, certamente o Pesolano, é isso mesmo? O Uruguai, eu ainda não fui apresentado. Veio ele também, você não tava, né, filho? Eu não fui apresentado ainda
é aquela história, né? O pessoal tem elogiado, né, os jogadores, falando assim, o ambiente é bacana, ele tem um trabalho muito intenso e tal. Ninguém ia falar o contrário também, né? Ninguém ia criticar, acredito, nesse período. Mas tudo indica que realmente, pelo histórico e pela proximidade, pela confiança do Ronaldo e do Paulo André em cima dele. E também um treinador jovem, né? Acredito que tem um papo bem entendido ali pelos jogadores. É uma interrogação, né? Eu desconheço, que me desculpem. Claro. Eu desconheço totalmente o trabalho do Pesolano. E eu tô aqui na torcida pelo Ronaldo Fenômeno, eu estou aqui na torcida pelo Pesolano e por todas essas contratações que foram feitas. Mas é isso, já me manifestei em relação ao goleiro Fábio. Agora, gente, não vamos, repito, cometer nenhum tipo de precipitação. O Ronaldo tomou uma decisão, bateu de frente com a opinião da maioria, com o torcedor que não se conforma, até com o acerto agora do Fábio lá com o Fluminense e tudo mais. Mas a vida segue. O Cruzeiro segue. Seguiria, né, Arthur? O Cruzeiro tem os seus compromissos. Agora, não me venham com hipocrisia barata. Que o Ronaldo chegou para o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Ô, gente, o que tem de empresário aí que ficou famoso, que investiu, que fica com fama disso e daquilo outro, e que vira ídolo de torcedor. Vamos parar com essa hipocrisia. Porque empresário investe, mas tem retorno, né? E fica famoso também às custas do Cruzeiro. Com certeza. Você dá e recebe. Você recebe e dá, né? É uma mão dupla, né? Ninguém dá o dinheiro, fica por isso mesmo, não, gente. É por isso que quando, né, Arthur, eles vão vender algum jogador, alguma coisa, eles falam assim, nós temos só 15%. Aí você fala, mas como assim 15%? Por quê? Porque esses todo empresários... fatiado, né? Claro, esses empresários que ajudam, eles já vão repassando, como é que eles pagam? Eles vão repassando parte de jogadores. Percentuais, né? Exatamente. Garantias. Então ninguém, gente, faz nada de... Oi, gente, que coisa linda. Dá mais, gente, empresário, é dinheiro. E é normal. Só não pode virar ídolo. Reconhecer, valorizar, tudo bem. Agora, você idolatrar que tá dando dinheiro, que tá pegando do bolso, tá dando, ninguém dá dinheiro. Ninguém rasga dinheiro, não. Sempre se visa... é normal que o Ronaldo venha pra ganhar dinheiro. E o futebol é um mundo de negócio. É um mundo de negócio. Eu falei, Arthur, é paixão pro torcedor que tá ouvindo a gente, né? Que tá vendo a gente. Pra nós também é trabalho. E eu sempre entendi que pra mim era trabalho e pro torcedor era paixão. Acabou, né? É só ele que é paixão. Mas eu tô animado. Eu acho que o voto de confiança tem que ser dado. A coisa não podia piorar mais, né? Não podia piorar mais. Mais do que já estava, não é possível. O Ronaldo sabe do tamanho do clube, da grandeza do Cruzeiro, do qual ele foi jogador, e ele deve agradecer muito ao Cruzeiro, né? Porque foi o primeiro grande clube que deu a ele a vitrine, a oportunidade dele ser um cidadão do planeta, um cidadão do mundo, da bola, porque dentro de campo dispensa comentário. Claro. Foi realmente fantástico, genial, e eu tô na torcida e ele sabe do tamanho do desafio que terá pela frente. E esse ano eu estou diferente, não vendo opinião de Mário Oliveira. Verdade. Mas você nunca vendeu, né? Jamais. Nunca nessa vida, nenhum de nós. É por isso que a gente tá aqui, né, Léo? É verdade. É isso, Arthur? Você não vende opinião e volta depois, não é isso? Eu volto depois, eu tenho até uma palavrinha do Rafael. O Rafael Cabral. E o Cruzeiro já tá acertando com outro, né? Tá com tudo engatilhado aí pro Brasão também voltar. Também tá na área. Foi uma das revelações da base. Foi, por quando ele empréstimo saiu, da Inter de Milão. Falou, né? Verdade. Tá firme e forte fazendo os exames médicos. Boa, Arthur. Aqui participando com a gente o Davi Rocha tá dizendo que nisso concorda com o Arthur. O Ronaldo realmente sabe o tamanho do clube. Inclusive disse que o time tem que voltar a ser grande. Também aqui o Frederico Dutra dizendo que tá torcendo pro Rafael começar arrebentando no Cruzeiro. Isso seria um bom início, né? Garantiria tranquilidade pro restante da temporada, sem dúvida Léo, nenhuma. Pois não. Só pra lembrar que eu não tô de bronca com ninguém não, hein? Longe disso. Eu só tô cansado de ver muita idolatria e de forma exagerada, sem todo esse merecimento. E o Júnior do bairro Castelo tá dizendo que se não é para ter uma renovação, reduzir custos,
tá querendo saber por que até agora o Beneci Queiroz não saiu do Cruzeiro. Tá na bronca aqui com o Beneci. Mas a gente não sabe, não saiu não. É porque, vamos colocar pra eles, né, Arthur e Léo? Na verdade, o pessoal do Ronaldo não falou nada, né? Nem de aporte financeiro, nem de quem continuou, quem não continuou, a gente não sabe. Eu não sei. A gente sabe que muitos deixaram o Cruzeiro. Gente, os caciques serão poucos com o Ronaldo. Os caciques serão poucos. Essa é a realidade, entendeu? Ele vai atrair naturalmente grandes investidores, claro, né? Mais e mais. Tem que se dar tempo a ele. E pronto. Acabou esse negócio de 1 ou 2 que mandavam. Acabou. É verdade. Também deixando o registro aqui, final de fone 7812. É o Evandro, tá dizendo: boa tarde, Mara. Com essa dos Sobs, cada vez mais me apego somente ao clube. Jogadores. Me apego somente ao clube. Jogadores passam, o clube fica. Ele tá falando sobre o Sobs, que deu uma entrevista, né, esta semana, dizendo que tirou o pé daquele jogo contra o Internacional em 2016, porque naquele ano o Inter chegou até a ser rebaixado, né, pra Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter tava brigando contra o rebaixamento, né? Tava brigando, o Cruzeiro tirou o pé, mas não adiantou nada que o Inter caiu ainda assim. Mas é uma declaração que não dá. É bizarro, né? Bizarro, pelo amor de Deus. Mesmo a relação que ele tem com o Internacional, óbvio que todo mundo sabe qual é, mas pelo amor de Deus, você tá trabalhando em qual clube? Você é profissional de que equipe? Eu não acho nem, assim, e não sei como é que a pessoa conta, né? Achando que é normal, encerrou a carreira e conta, olha, ele caiu no meu conceito assim, porque olha, que é isso, assustador. Não que eu seja tão inocente de achar que não acontece isso no futebol. Acontece muito. Todo mundo já teve, até a máfia confirmada aí, com problemas com os juízes, com venda de jogos, todo mundo se lembra disso, né? Jogos suspensos, jogos tiveram que ser remarcados, aquele rolo danado. Então, acontece. Mas, assim, é assustador quando você vê a confissão da forma como foi. Pelo amor de Deus, Léo, não muito é comum, complicado. isso não pode ser tratado como comum. Não, né? pode ser tratado como comum, sabe? E eu sempre acho difícil, porque imagine você manter o silêncio disso. Você tem no grupo 30 pessoas, por exemplo. Como é que você mantém o silêncio disso? Então, não acho assim que o time pode, blá, blá, blá. Acho meio complicado, mas individualmente é o que ele falou. Ele, pessoa, fez isso. Absurdo. Eu fiquei assustadíssimo. E vamos lá para os destaques finais, começando com o Cruzeiro de volta, Arthur Moraes. Pois é, o Cruzeiro deu uma pausa na sua preparação nesta pré-temporada. Folga hoje para o elenco. O time vinha trabalhando o elenco em 2 períodos. Direto, então a reapresentação amanhã. Teremos apenas meio período até a estreia, então, no Campeonato Mineiro na próxima semana. Mas o Cruzeiro está atento ainda ao mercado, depois de confirmar o goleiro Rafael Cabral, vai confirmar questão aí de mais alguns detalhes, a conclusão dos exames médicos, do goleiro também o Gabriel Brazão. Quem mais? O Auski, Carlos Auski, 30 anos de idade, é do River Plate, jogador liberado de campo, o famoso, antigamente se falava muito dessa posição, ponta esquerda, atua pela faixa esquerda de campo, tem 1,74 m de altura. O Cruzeiro tá vendo aí, vislumbrando uma possibilidade de ter então a contratação deste reforço também para o setor ofensivo. E como notícia final, Gilmar Oliveira, Conselho Deliberativo, agenda reunião para votar exclusão de Wagner Pires de Sá. Então, Wagner Pires, que é conselheiro benemérito, ex-presidente, poderá perder o cargo no dia 7 de fevereiro. A votação que está sendo realizada por outros conselheiros do clube. Bastidores. Já devia ter sido, né? Enfim, mas... E poderia ter mais nome nessa lista, né, Gilmar? Essa lista podia aumentar também. Vocês podiam colocar lá essa comissão de ética e disciplina. Tem outros ali pra você colocar mesmo.